Nessa parte da aula de número 24 sobre o equilíbrio sólido-líquido, nós vamos falar sobre as soluções sólidas. Soluções sólidas nada mais são do que misturas que contêm dois ou mais tipos de sólidos. E elas são bastante comuns quando nós falamos de ligas metálicas. Na imagem que você vê abaixo, você vê o coletivo de sinos. Ou seja, nós estamos falando de um carrilhão de sinos. E geralmente os sinos são compostos de uma liga metálica denominada bronze. O bronze é uma mistura entre dois metais, no caso, o cobre e o estanho. Mas é claro que o bronze não é a única liga metálica que nós conhecemos. Uma outra famosa é também aquela relacionada ao ouro. No caso do ouro, você já deve ter ouvido falar sobre o ouro de diferentes quilates. O ouro de 24 quilates como sendo o ouro puro, como você pode ver nesse diagrama. Realmente, o ouro com 24 quilates é composto apenas de ouro, mas nós temos o ouro de 22, 18, 14, 12, 10 e 9. O ouro 18 quilates tem 75% de ouro e os outros 25% de uma mistura de cobre e prata. E aí você deve pensar, mas será que eu devo comprar joias com 24 quilates em comparação a joias de 18 quilates? Quando a gente trata de ligas metálicas, a gente trata também de algumas propriedades físicas. No caso, o ouro 24 quilates ele é muito mais maleável, ele é muito mais dúctil do que o ouro 18 quilates. Por isso, a maioria das joias é feita nessa composição. No caso das soluções sólidas ou das ligas metálicas, é possível que elas formem soluções nas quais elas se misturam de maneira muito semelhante ao que a gente vê nos líquidos. Uma solução sólida se forma se a estrutura cristalina permanecer a mesma após a adição de um segundo componente. E nesse caso, nós temos duas classificações de soluções sólidas: a solução sólida substitucional ou a solução sólida intersticial. Veja que no primeiro caso, as duas espécies possuem tamanhos atômicos muito parecidos. Então, o que ocorre é a substituição, no caso da solução sólida substitucional, de alguns desses elementos do cristalino pela nova substância. Já na solução sólida intersticial, a gente percebe uma diferença bastante significativa entre o tamanho atômico dessas duas substâncias. E aí, o elemento que é adicionado, ao invés de substituir o elemento original, ele se aloca nos interstícios, ou seja, nos espaços disponíveis deste retículo. E isso pode ser visto neste segundo desenho. É claro que soluções sólidas substitucionais e intersticiais vão apresentar características distintas e, por conseguinte, diagramas de equilíbrio sólido-líquido também distintos. E aqui estão dois exemplos. Vejam no diagrama à esquerda que nós temos uma mistura representada por molibdênio e tungstênio. Essas duas espécies possuem tamanhos atômicos parecidos, e desta maneira elas formam um equilíbrio sólido-líquido que lembra muito um equilíbrio líquido-vapor. Isso porque a solução sólida formada por esses dois componentes é completamente miscível em todo o intervalo de composição. No caso do diagrama formado pela letra A, é possível que algumas misturas, quando há formação de uma solução sólida, exibam também um ponto de azeótropo. Já a mistura à direita, formada por alumínio e silício, essa mistura apresenta um comportamento totalmente diferente da primeira que nós analisamos. Nesse caso, nós temos uma solução sólida que é parcialmente miscível. E com isso, nós vamos verificar a presença de sólido puro B nessa região e a presença de sólido A puro nesta região. Isso acontece porque o alumínio e o silício têm tamanhos atômicos muito distintos, e aí nós temos a formação de uma solução sólida do tipo intersticial. E desta maneira, nós temos
o efeito da miscibilidade parcial do sólido. Por isso que nós temos essas duas regiões que foram identificadas ali no diagrama B como sendo das espécies sólidas puras. Vamos analisar agora como fica a matemática para o equilíbrio sólido-líquido de soluções sólidas. Para o caso de soluções sólidas, nós precisamos determinar a composição do sólido e o seu coeficiente de atividade. Então, para isso, nós vamos utilizar o critério de isofugacidade, ou seja, a fugacidade de I na fase sólida deve ser igual à fugacidade de I na fase líquida, e nós vamos representar o lado da fugacidade do sólido como X maiúsculo, gama maiúsculo, vezes a fugacidade de I do composto puro na fase sólida, igual a X de I, gama de I, vezes a fugacidade de I puro na fase líquida. Rearranjando a equação de número 16, de modo a exibir a razão entre as fugacidades, nós temos agora a equação de número 17. X de I vezes gama de I, isso para a fase líquida, dividido pelo X de I vezes o gama de I para a fase sólida, tem que ser igual à fugacidade de I na fase sólida, dividido pela fugacidade de I na fase líquida. E nós podemos reescrever o lado direito da equação de número 17, como nós vimos no vídeo anterior desta aula. Então veja que nós incluímos esta parte da equação, que foi resultado da nossa análise anterior, aqui na aula de número 24, e essa parte da equação deve ser igual ao ln de x de I vezes gama de I, dividido por x de I, gama de I, isso na fase sólida. Se nós considerarmos que o ΔCp é constante e independente da temperatura, nós podemos reescrever essa equação como exibida aí pela equação de número 19. Então, a grande diferença em relação à equação que nós utilizamos no exercício desta aula se dá justamente pela presença deste denominador, onde nós temos que utilizar o modelo de coeficiente de atividade para a espécie I na fase sólida e também contabilizar a fração dessa espécie I no sólido.